Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, com apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso, com nossos amigos Caio, Rafael, que nos auxiliam na produção desse programa. O programa Para Viver Bem, ele tem o objetivo de trazer pessoas, mostrar instituições que realizam um trabalho comunitário, um trabalho humanitário, vamos dizer assim. E hoje eu tenho uma alegria, uma satisfação muito grande de trazer aqui um amigo, fazia muito tempo que eu não ouvia, militante aí do movimento espírita, das artes, e vocês vão conhecê-lo. Quem já não conhece vai ter a oportunidade de conhecer nosso amigo André Marouço. Bem-vindo aqui ao programa, viu, André? Obrigado pelo convite, Pazian, uma alegria enorme estar aqui no Para Viver Bem. O André, ele é diretor-geral, né, da TV Mundo Maior, uma TV ligada à Fundação Espírita André Luiz, que realiza um trabalho imenso há muitos anos no movimento. Mas o André não começou na fundação, né, André? Você começou na TV Cultura. Isso. Bem dizer, eu nasci em televisão, né, por exemplo. Meu pai era profissional da TV Tupi, desde a década de 60, do final da década de 60. E ainda garotinho ele me levava para os estúdios, para os programas ao vivo e gravados da TV Tupi. Ele era operador de câmera, né? E aí eu comecei em 1990 no SBT, passei pelo SBT, depois fui à TV Cultura, tive passagens pela Rede Globo também, mas a minha escola foi 15 anos de TV Cultura, foi ali que eu aprendi a fazer televisão. Nessa época de TV Tupi, você se recorda ainda dos programas? Eu me recordo de um Almoço com as Estrelas. Eu cheguei aí a algumas gravações do programa, que eram com a Ayrton e a Lolita Rodrigues. Era um programa de shows, de entrevista com artistas famosos. Né? Era um sucesso total. Era um sucesso. Puxa vida, rapaz. E você de lá, você foi Globo, né? Você disse. Mas sempre aí já trabalhando funções internas ou câmera, o que você fazia? Eu no SBT, eu comecei como Cabo-Man, né, no SBT, depois fui para a TV Cultura, Cabo-Man, assistente de câmera, operador de câmera, cheguei à direção de fotografia, na Globo eu fui repórter cinematográfico, e aí depois eu parti para uma carreira independente já trabalhando roteiro, produção, direção de conteúdo, né? Até que efetivamente em 2005 eu já estava nas Casas André Luiz, na Fundação Espírita André Luiz, frequentando os cursos, frequentando a instituição como voluntário. Eles tinham um projeto de televisão, me contrataram para ser o gestor desse projeto de televisão em 2005 e lá estamos desde então. Eu lembro dessa época, né? Ainda tinha um programa de rádio lá na Rádio Boa Nova, quando o André chegou para iniciar esse projeto da TV Mundo Maior, né? Então você veio com essa bagagem toda. Qual que foi a proposta da TV, qual que era e qual que é a proposta da TV Mundo Maior, André? A missão da Fundação Espírita André Luiz é a divulgação da doutrina espírita por todas as mídias, né? No caso da TV Mundo Maior, é a divulgação da doutrina espírita por televisão, que hoje já é até uma palavra ultrapassada, né? Agora é o audiovisual, porque você não está produzindo apenas para a TV, esse programa mesmo está no YouTube, está no site, né, do IDHP. Então essa é a missão da Fundação, da TV, que é a divulgação da doutrina espírita pelo audiovisual. Quando você começou, até quando o André chegou, eu falei, nossa, André, deve fazer o quê? Uns 7, 8 anos? Eu falei, não, 3 anos que a gente não se vê, né? Mas me parece que de uns anos para cá, 2, 3 anos para cá, houve um boom assim na TV, com novelas mostrando, né, espiritismo, filmes e tal. Mas eu lembro que na época que você começou lá não era assim. Por isso que eu estou achando que faz muito tempo. Acho que você desbravou aí uma área com essa ideia de TV, né, espírita. Eu costumo dizer o seguinte, o espiritismo começou no século XIX com o fenômeno, entre aspas, das mesas girantes, né, onde os espíritos movimentavam mesas, dando respostas a consulentes e dessa forma dizendo que eles existiam, né? Eu acho que as mesas da vez são as câmeras e os microfones, né? Começou, não foi no Brasil, por incrível que pareça, começou em Hollywood, a meca do cinema mundial, com o filme Ghost do Outro Lado da Vida, e veio numa crescente desde então. Era natural que chegasse no maior país estudioso da doutrina dos espíritos, né?
chegou nas novelas e era natural que tivesse uma rede de comunicação, de divulgação audiovisual espírita, e aí a TV Mundo Maior veio nesse embalo aí, né? Eu vejo, para montar aqui o nosso programa, nós temos meia hora por semana. Então tem que refletir, porque existem muitas pessoas que poderiam ser convidadas para uma entrevista ou instituições que nós visitemos. Mas tem que se enquadrar no perfil do programa. Então não é tão fácil assim. Então, passando para uma TV, onde a grade é 24 horas diárias, né? Eu volto lá, quando você começou as dificuldades, mas a dificuldade é constante. Como é que é hoje? Você tem muita gente para fazer, muitas ideias, ou é difícil? Como é que é isso, André? Hoje nós somos um time de 28 profissionais. Fora esse time de 28 profissionais, nós temos aí algo próximo de 30, 40 voluntários, que são os apresentadores, pessoas que dedicam uma parte do seu tempo a apresentar um programa de televisão. Com esse time nós conseguimos fazer uma programação audiovisual que leva a mensagem da doutrina dos espíritos. A grande dificuldade é que hoje ainda fazemos boa parte da nossa divulgação para espíritas, né? Eu entendo que o ideal é ter um canal de distribuição, de difusão audiovisual para espíritas e para não espíritas, né? Para você fazer esse conteúdo para não espíritas, é preciso de um pouco mais de investimento, né? Porque você não vai acessar o indivíduo que não conhece a doutrina dos espíritos através de um talk show, um programa de entrevistas. Você vai acessá-lo através de uma minissérie espírita, você vai acessá-lo através de um filme, de um documentário, algo que não apenas informe, mas que entretenha, que acesse a criatura nas suas fibras mais íntimas, emotivas especialmente. Então esse é um trabalho que nós devemos desenvolver daqui para diante, uma vez que este primeiro trabalho de falar ao movimento espírita, ele está se concretizando, né? A TV, você falou que foi em 2005 que ela foi iniciada. Ela inaugurou no dia 1º de janeiro de 2006, ou seja, nós faremos 6 anos agora no próximo dia 1º. Né? Eu tinha ideia de muito mais tempo. São 6 anos. E é uma TV que está na parabólica, na principal parabólica do Brasil, que é o C2. Já temos algumas emissoras abertas, nós adquirimos. Já somos uma rede aberta de televisão em algumas poucas cidades de Minas, né? E Goiás e sul do país. E existe um planejamento para que em alguns anos nós tenhamos aí muito mais emissoras de TV abertas pelo país, né? Fora isso, o grande trabalho de criar conteúdo para a internet, que eu pessoalmente vejo como esse o caminho do futuro para a distribuição do conteúdo audiovisual. Bom, o André, além desse trabalho todo, não parou, né? Começou com uma ideia muito legal, inovadora, lá na fundação, foi o cinema, não é isso, André? E você dirigiu, né, produziu e dirigiu o filme dos Espíritos. Isso. Eu vou pedir até para o nosso câmera aqui colocar umas imagens, enquanto a gente conversa. Como é que foi essa ideia, de quem partiu, como é que foi esse projeto? O Filme dos Espíritos, ele nasceu com o projeto Mundo Maior de Cinema. Um amigo, Eduardo Dubal, que é um dos profissionais da Rede Mundo Maior, ele estava fazendo um curso de cinema e ele nos trouxe a informação de que os jovens matriculados no curso, ao longo de 2 anos de duração do curso, eles aprendiam todas as técnicas artísticas, de negócios de cinema. Mas não havia nenhuma preocupação quanto ao conteúdo que eles levavam às telas. Então, quase sempre, ao final daqueles 2 anos de curso, eles faziam 3 filmes de curtas-metragens e quase sempre era uma ode, uma poesia ao suicídio, à droga, à sexualidade desregrada, né? Ao alcoolismo, né? Uma visão triste da vida. E o Eduardo trouxe a ideia de que nós fizéssemos um projeto de curtas-metragens, oferecendo condições a esses jovens, que não necessariamente eram da doutrina espírita, mas conhecedores do audiovisual, oportunidade para que eles fizessem curtas-metragens. E aí nós lançamos o primeiro projeto Mundo Maior de Cinema, onde nós íamos às universidades, aos cursos de audiovisual, e convidávamos esses jovens a escreverem roteiros que explicassem capítulos de O Livro dos Espíritos. Assim nasceu, essa foi a primeira fase do projeto,
E a última fase era a escrita de um roteiro que teria incumbência de filmar uma nova peça que reuniria fragmentos dos curtas-metragens em um filme de longa-metragem. E é assim que nasceu o Filme dos Espíritos. Como é que foi produzir esse filme? Foi fácil? Olha só, olhando para trás, eu digo que foi fácil. Mas na hora? Mas durante foi um processo muito difícil. Mas o curioso, Pazian, é que nunca nos faltou nada. Né? Quando nós tivemos a ideia do projeto, nós não tínhamos R$1 e sabíamos que a fundação não teria condições de botar dinheiro em cinema, porque ela já bota dinheiro em TV, rádio, editora. Nós escrevemos o projeto em formato de plano de negócio, um documento corporativo, e assim que nós colocamos o ponto final, veio uma doação de R$80 mil. Né? E assim foi sucessivamente até a chegada do filme no cinema, nunca faltou R$1. Chegou exatamente no momento certo e pouco nós fomos buscar, quase que sempre batendo as nossas portas. E o investimento é a grande dificuldade, porque se você tem o investimento, os profissionais você traz, né? Então foi bastante dificultoso, porque foi um projeto barato para a realidade de cinema, mas olhando para trás eu digo, nossa, parece que foi tudo tão fácil. Não tem ajuda do governo para projetos assim? Existe sim. Nós optamos, aliás, cinema no Brasil se faz com dinheiro incentivado, né? Dinheiro vindo de leis de incentivo cultural, ICMS no estado de São Paulo, o imposto de renda das pessoas jurídicas e físicas, no caso do Brasil, no âmbito federal, e uma série de outras leis. Nós optamos por não correr atrás de dinheiro incentivado. Como era o nosso primeiro projeto, nós entendemos que precisávamos ir com recursos próprios, fazer um filme menorzinho, coisa e tal, e devagarzinho para lá na frente a gente acertar a mão do dinheiro incentivado, porque também não é tão simples, você precisa fazer um projeto muito mais grandioso, ir atrás das grandes corporações para que elas destinem parte dos seus impostos para esses filmes, né? Entendi. Pedi um minutinho só, André? Um minutinho, a gente vai para o intervalo e já voltamos aqui nesse papo bem interessante com o André. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coach pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com o Para Viver Bem, o programa do IDHP, e vocês estavam assistindo agora um trechinho do Filme dos Espíritos, inclusive já em DVD, para vocês poderem assisti-lo, fazer reuniões, assistir de novo, quantas vezes for necessário, porque assim como o livro dos Espíritos, o Filme dos Espíritos também é um meio de mostrar para as pessoas o que é a doutrina espírita, mostrar assim para que haja interesse em conhecer. E aí vai ler o livro, né, vai ver os outros postulados da doutrina. André, a gente está falando do filme. Como é que é? Era um sonho você realizar um filme assim, uma produção, ainda mais uma produção com esse cunho espiritual, vamos dizer assim, ou surgiu essa ideia assim de uma inspiração? Quando eu procurei a Fundação Espírita André Luiz, eu era aluno do curso de doutrina espírita nas casas André Luiz, e eu escrevi o roteiro de um longa-metragem e mandei por e-mail para a Fundação. Esse era meu desejo, fazer cinema espírita, né? Na época a Fundação tinha o projeto de TV, então esse desejo foi adiado, mas ficou de uma forma, digamos, latente dentro da gente, aguardando o momento propício para desabrochar, né? Esse momento propício se deu a partir do projeto Mundo Maior de Cinema, mas sempre foi nosso intuito divulgar a doutrina espírita através da sétima arte, porque nós entendemos que é uma forma
bastante interessante de divulgação dos postulados espíritas, né? Algumas pessoas falam assim, mas poderia ter mais coisa. Sim, mas é diferente ler um livro, não é, do que fazer um filme. E também o maior entre nós não agradou a todos, né? Não somos nós que tenhamos a pretensão de agradar, né? Então é natural isso, que uns achem uma coisa, outros achem outra. Mas o que me chamou bastante a atenção no projeto de O Filme dos Espíritos, e que eu acho que é o maior indicativo de êxito do projeto, fora o público que foi expressivo, né? Enfim, a divulgação das casas André Luiz que estava presente no filme, tudo isso, foi a quantidade de mensagens, seja através do Facebook do filme ou através de e-mail, de pessoas que diziam de outras, ou as próprias pessoas se manifestando, dizendo que nunca tinham tido contato com a doutrina dos espíritos e que haviam entendido a proposta espírita através da sétima arte, né? E passado em revisão suas vidas e até direcionado suas vidas de uma forma diferenciada. Então esse eu acho que é o grande termômetro de êxito do projeto. Você quer ver um exemplo na área literária? Um livro chamado Violetas das Janelas, um dos livros mais vendidos. Esse livro foi muito criticado, veladamente e tal, mas é um livro que trouxe e traz muitas pessoas, porque é um livro simples, fácil de entender, né? E a pessoa, se ela se interessa, ela vai em busca de outros, né? Eu acho que o filme, como você está colocando, né, tem a mesma função. Sim. É fácil de entender e a pessoa, poxa, eu quero saber mais, e ela vai atrás. Esse filme, você pretende fazer novos filmes, fazer uma série? O que você pretende? Voltando à questão do Violetas na Janela, né, eu tenho para mim, não existe nenhum estudo científico em cima disso, estatístico, mas eu acho que hoje a maior divulgadora da doutrina dos espíritos é Zíbia Gasparetto. A Zíbia. Né? Talvez muitos torçam o nariz, mas eu conheço uma porção de pessoas que chegaram na doutrina dos espíritos porque leram o livro da Zíbia. Né? Se ali está toda, se a pureza doutrinária está presente ali ou não, não nos cabe qualquer tipo de julgamento. O que nos cabe é que o livro está levando as pessoas a aprofundar o conhecimento na doutrina dos espíritos, os livros dela, e que ela tem uma produção literária enorme. Né? A Vera Marizek. Vera Lúcia Marizek de Carvalho também. Que é a do Violetas. A Zíbia, ela, nos livros, acho que Esmeralda, aqueles primeiros, o Matuto. Né? Hoje, até não lembro todos os livros dela, nem consigo ler, né? Mas eu concordo com você. E outra pessoa mais ainda emblemática é o Gasparetto. Pois é. Né? Ele tomou uma decisão de seguir uma linha espiritualista, mas até hoje acho que muitas pessoas vêm conhecer o espiritualismo e acabam entrando no espiritismo através dele. E é o que importa, e qual né? o Que as pessoas alcancem a paz, que as pessoas encontrem respostas para suas dúvidas, seus medos, seus dramas. Deus não está nem um pouco preocupado com a bandeira religiosa que nós empunhamos, né? E sim com o bem que nós fazemos a nós próximos a nós próprios e aos outros, né? Então é isso que nós devemos computar, né? Com relação à continuidade da produção cinematográfica, a Fundação Espírita André Luiz, ela está estudando a continuação de novos filmes, novas minisséries. Eu, pessoalmente, como também tenho uma atividade paralela a esta principal, estou envolvido na pré-produção de um longa-metragem e na pré-produção de uma minissérie que nós esperamos aí nos próximos anos levá-la aos lares terrenos, né? E às salas de cinema também. Sobre espiritismo? Sobre espiritismo, isso. Minissérie, então, para passar em algum canal? A minissérie chama, o título provisório é O Aparelho. O Aparelho, que é um dos adjetivos que se dá para a mediunidade, né? Que não para é nada médium, com comunismo, né? como tinha antigamente. Não é nada com comunismo. Não. É uma minissérie policial, mas com fundamentos da doutrina dos espíritos bastante presentes. O personagem principal é um médium, né? Para que nós cheguemos ao grande público, que não fiquemos apenas falando entre nós, estudiosos da doutrina dos espíritos. Nós precisamos falar para as pessoas que estão correndo risco de suicídio, que estão correndo risco de aborto, estão correndo risco do uso desregrado da sexualidade, das drogas e do álcool, né? Então nós precisamos semear em terra árida ainda, né? Então esse é um dos motivos. E o filme chama Paulo e Madalena, não é a este Paulo
e esta Madalena que nós estamos pensando. Entendi. Mas são dois personagens contemporâneos envolvidos com a problemática, ele um justiceiro e ela uma garota de programa, e que ao longo da trama elas vão entendendo os seus papéis na sociedade e acertando. Esse é um longa. Esse é o longa. E o outro seria uma minissérie para TV. O outro é uma minissérie para TV. Olha, eu tenho observado, você é do meio, tem mais propriedade para falar, mas eu, como observador somente, toda vez que a Rede Globo lança uma novela, algo que tem assim, um fundo espiritualista, dá um ibope danado. Nem sempre com aquele padrão doutrinário, às vezes algumas coisas assim mais fantasiosas e tal. Poxa, será que a Globo não se interessa por uma minissérie assim, baseada, né, na doutrina? Sabe que teria... Nós somos quantos milhões de espíritas hoje no Brasil, não é? Sim. Será que não tem jeito, não? Eu não tenho dúvida nenhuma de que não só a Rede Globo, como os grandes canais de televisão, eles haverão de se interessar por esse tipo de conteúdo. Desde que eles vejam profissionalismo nesse conteúdo, que esse conteúdo seja um conteúdo voltado para a grande massa. Porque TV é isso, o cinema é isso. Você tem que provar para o executivo da rede de TV, ou para o executivo da distribuidora de cinema, de que o teu produto audiovisual vai dar retorno do investimento feito nele. Se nós fizermos isso, e eu acredito que é possível fazer isso, tendo por base na construção dessas histórias a doutrina dos espíritos, eu acredito que é possível fazer isso com bastante profissionalismo, perseverança, fé, enfim, e com a ajuda dos nossos irmãos espirituais que nunca nos faltaram, né? Verdade. E para fazer isso, você precisa do ok de uma emissora. Quem que produz? É você? E você tem que ter o recurso antes? Como é que funciona isso? Existe algumas vias de acesso à produção cinematográfica e de audiovisual, né? De viabilização financeira. Um programador, uma rede de TV se interessar pelo teu projeto e arcar com os custos de produção desse projeto, ou as leis de incentivo, que é o caminho mais comum, né? Ou os dois juntos. Então nós estamos trabalhando para conseguir os dois juntos, para ter uma linha de produção audiovisual espírita, muito profissional, muito bem feita, e que chegue ao grande público, e que o nosso planejamento é que daqui a alguns anos nós tenhamos um em planejamento, um em pré-produção, um em produção e um em uma exibição. Ou seja, vai sair. Se Deus quiser. É tudo dele, né? O patrão, o produtor executivo é Deus, né? O diretor é Jesus. Nós somos apenas tão somente operários, né? Então, quando for para lançar, você volta aqui para falar para a gente. Que assim eu garanto meu programa também. Bacana, estamos lá. André, como é que você se sentiu? Bom, o retorno, já comentou, né? Existem pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Mas vamos falar do lado bom, as pessoas que gostaram. Você sentiu esse retorno através de e-mails e tal, mas e também o retorno para a fundação, porque o filme foi direcionado também para ela, como divulgação. Como é que foi esse retorno? Eu diria, bom, primeiro o capital investido no filme, ele retornou inteiro, isso é muito importante. Voltou tudo? Voltou inteiro. Isso é muito importante porque você ganha fôlego para fazer os próximos, né? Então esse é um ponto importante. É o primeiro filme espírita, feito por espíritas, que o retorno do investimento se deu. Os outros filmes maravilhosos, infelizmente, por terem sido filmes de um investimento muito maior, acabou não voltando todo o investimento, o que dificulta um pouco para a produção dos próximos. O nosso, graças a Deus, voltou. E nós levamos o nome da Fundação Espírita André Luiz, né, através de cinema, agora DVD, logo logo TV fechada e TV aberta. Dentro do filme está as Casas André Luiz, um momento do filme se passa dentro das Casas André Luiz, então nós tivemos a oportunidade de divulgar essa obra social fantástica para o Brasil e quiçá para o mundo, uma vez que o filme deve ir para outros países. Então eu acho que o retorno para a Fundação Espírita André Luiz e para o Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, ele foi bastante exitoso, né? O pessoal está muito feliz, né? O êxito foi alcançado. André, eu acho que a gente poderia ficar conversando. Por enquanto a gente está falando de coisas realizáveis, outros projetos. Eu acho que numa próxima oportunidade, eu espero que nós já estejamos falando da série, se Deus quiser, não é? Do sucesso maior, da TV Mundo Maior. Se Deus quiser. E nós colocamos aqui o nosso programa, o nosso jornal, o programa do rádio também à disposição. Sempre que você tiver algum projeto, é só nos avisar, a gente ajuda nessa divulgação.
viu? E muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado e parabéns. Eu vi você começando na TV, né? Essa parte sua começando na TV Mundo Maior, e vejo hoje a expressão que tem esse trabalho, então meus parabéns, viu? Nós agradecemos a oportunidade de participar do programa aí. Parabéns também ao teu programa e a toda a tua equipe aí que estão fazendo isso há já bastante tempo. Né? Vamos em frente. Vamos em frente, é isso aí. Gente, fica aí a indicação, esse filme para vocês assistirem ou reassistirem. TV Mundo Maior também tem um site. Se você acessar André Luiz, sai na TV Mundo Maior, né? Ou redemundomaior.com.br. Pronto. Aí vocês ficam sabendo da programação. Obrigado vocês que estão com a gente. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá. Père Eusebieux, la situation en France est insane. Les Allemands brûlent des livres en place publique. Je vous envoie ce trésor littéraire pour que notre cher ami les protège de cette impropre destruction. Nous savons que les livres de Kardec se trouvent en grande dissémination au Brésil. Néanmoins, nous n'avons pas perçu leur existence en Cajazeiras, Paraíba. Comme je sais qu'avant tout vous êtes un libéral qui lutte pour la paix, je vous envoie ces volumes en espérant qu'ils viennent apporter de l'amour à la Paraíba dans ce vigoureux pays. Faites parvenir à l'ambassadeur Souza Danta, s'il vous plaît. Glaube niemals an fremde Hilfe, niemals an Hilfe.